quando você, falando da outra ponta, quando você termina, né, esse processo e chega na interação com a prefeitura, com o poder público, então como o poder público incorpora, pelas experiências que vocês tiveram, assim, quais são boas experiências ou boas práticas que vocês identificaram de quando que o poder público incorpora esse tipo de projeto, de método projetual, de método de concepção, de processo de concepção para transformar o espaço público propriamente, assim. E daí até engatando uma pergunta do Maurício Feijó, ele coloca ótimos projetos. Então, como foi a adesão dos funcionários municipais aos projetos, especialmente os vinculados ao controle de tráfego? Excelentes perguntas, ambos. Agradecer também ao colega que fez a pergunta. Bom, Luiz, primeiro, das experiências que a gente teve, assim, as mais potentes com essa relação é o impacto, e está dentro da nossa estratégia, na mudança de cultura projetual e de cultura de intervenção. A maioria esmagadora dos 5.600 municípios do país, sei lá, independente se é capital, se é cidade pequena, tem uma cultura de tomada de decisão a portas fechadas, depois tem um despacho de algo mandatório para quem executa. Tem pouco diálogo já na cultura interna da administração pública. Então, a gente já tenta aí entender quais são os fluxos de poder e tomada de decisão, isso está já começa aí, para depois, o convite é sempre muito aberto. E eu acho que a figura do coletivo é importante, que a gente sabe que aquela máxima do o santo de casa não faz milagre, a gente chega sem vícios. Então, como a gente é um agente externo, as pessoas se abrem um pouco mais. Então, é fundamental nesse tabuleiro. Então, o que a gente faz? É um convite. Vamos fazer diferente dessa vez? A gente estipula uma janela de tempo, então isso é importante compartilhar. Geralmente, esses processos não passam sei lá, 4 meses. Esse é um processo grande. Bastante tempo anterior, a intervenção ali, alguns dias, e botar alguma contagem. A segunda parte importante que eu acho que é ressaltar é colocar a participação como algo corriqueiro, tirar o medo, porque tem uma cultura de participação dentro de gestão pública, né, escala municipal, de que é aquele circo. E a gente acha que não. A gente trabalha assim, cara, não precisa mise-en-scène. Pode ser com as pessoas diretamente relacionadas. No caso de um corredor gastronômico que já tinha relevância, bom, são esses empresários. Evidentemente, são essas pessoas que moram ali. Ou seja, criar essa lógica da amostragem, trazer para a prática essas questões técnicas. Cara, amostragem, estatística, não é só algo para a gente deixá-la longe. Como que a gente traz para o dia a dia? Então, é humanizar também o uso excessivo da técnica. Cara, faz uma amostragem. Como é que está essa amostragem? A gente tenta compor sempre os grupos com essa ideia de representatividade. Então, tudo que se pode pensar em representatividade, a gente traz. É acessibilidade? Bom, vamos atrás de quem representa. Então, tem essa aplicação de metodologia científica na prática. E uma coisa que é legal compartilhar, que é as ferramentas de baixo custo e alto impacto, elas são, pelo menos nos últimos aí, quase década, desses projetos, elas ainda são atrativas, porque tem sempre esse discurso de terra arrasada que não tem recurso. Mal e mal tem para o tradicional. Então a inovação usa assim, não, é pouco recurso, o material é barato. Por exemplo, usar... Uma coisa que a gente faz bastante é política e lei municipal de transparência, vamos ver que insumos já tem comprado, né, tudo certo, dentro dos galpões de divisão de obra do município. Vocês já têm tinta cal, já tem não sei o quê. Então, é tentar facilitar também nesse sentido e mostrando que, bom, a gente vai intervir barato. E, por fim, que eu ia dizer que é a principal, eu acho, principal luta, que é incorporar a parte de acompanhamento. Porque a gente tem uma cultura na nossa sociedade do espetáculo. O dia do evento, de pintar, está lotado. E a maioria dos municípios já fazem a foto e querem abandonar. E a gente fala, cara, agora é que começa. Agora é contagem, agora é avaliação. E tem muito pouco isso dentro da estrutura governamental.
E daí também respondendo ao colega, sim, a gente sim tem resistência, principalmente, infelizmente, com colegas projetistas. Precisa mudar a cabeça de colegas de planejamento, de engenharia de tráfego, porque parece que tem uma coisa humana, estou perdendo a minha relevância. Não, ao contrário, tem que mudar como tu se coloca, se colocar mais como cidadã e cidadão, porque a gente sente que as pessoas se agarram à tomada de decisão, mas eu acho que elas ainda têm a palavra final. Então tem um trabalho até de psicologia nesses projetos que a gente mostrou, que é, cara, ninguém está tirando a autoridade de ninguém, é tomar decisão de posse de um arcabouço de informações maior do que só o do setor de planejamento. Então é um pouco essa a inovação também, porque a maior resistência, infelizmente, vem de colegas. Não, colegas assim, não, mas não é assim que se projeta. Cara, é assim que se projeta. Isso não é novo. Aí muitas vezes tem que usar exemplo. Cara, está se fazendo isso nas grandes metrópoles do mundo. A gente não gosta dessa ideia, né, colonialista de citar a realidade europeia rica, mas muitas vezes é como tu vai abrindo, né, a picada assim a facão. Mas as pessoas, em geral, se sentem muito importantes, e a gente nota muito isso, que é o convite já não faz parte da história. Então, as pessoas não estão mais acostumadas a serem ouvidas pela administração pública. Então, ao mesmo tempo que é muito gratificante para nós, nesses projetos, fazer perguntas de peito aberto, é triste constatar que são pessoas, muitas vezes a gente está falando ali com cidadãos, sei lá, um cara de 50 anos que fala, eu nunca participei de nada da minha cidade. Então, a gente está lidando com uma cultura urbanística, por isso que a pedagogia, como o Luiz bem colocou, ela é desde para técnicos altamente especializados até todo mundo, né? Uma outra maneira de pensar a cidade é urgente.